E a morte, na visão espírita, diz Emmanuel que a morte é a própria vida numa nova edição. Portanto, para nós espíritas, a morte não existe. Quem morre é o corpo físico. Nós espíritos continuamos a viver em outro lugar. Para entender melhor, vamos imaginar a vida como um grande palco, onde nós somos os atores. Quando encarnamos, e é como se entrássemos nesse palco para interpretar um papel. E quando desencarnamos, é como se a cortina fechasse e a interpretação terminasse. Daí, retornarmos ao plano espiritual de onde viemos para nos preparar para um novo retorno é uma nova interpretação. E nesta nova interpretação podemos trocar de raça, posição social, nacionalidade, sexo, família e etc. Vai depender da necessidade de aprendizado de cada um. A única certeza que temos é que, chegando do lado de lá, cada um prestará contas de si para Deus. Como disse Jesus, na verdade, não é para Deus diretamente. A prestação de contas é com a sua lei, que se encontra escrita em nossa consciência. Ela, a lei, não irá querer saber dos tesouros que juntamos na terra e que a traça e a ferrugem podem destruir e que os ladrões roubam, mas sim os tesouros do céu que levaremos na alma, as virtudes. Por isso precisamos aprender a viver, pois não sabemos quando e como sairemos de cena, se será hoje, amanhã ou daqui a alguns anos, se será por vontade divina ou por nossa inconsequência. Seja como for, busquemos interpretar nossos papéis neste palco da vida da melhor forma possível, tentando ser melhor a cada dia, preservando a vida, cuidando do corpo físico, respeitando tudo que Deus criou, fazer o bem sempre, usar as coisas materiais para viver sem a ânsia de viver somente para ter as coisas, porque o script da nova atuação dependerá da nossa última interpretação. Como disse Jesus, a cada um será dado segundo as suas obras. Neste momento, muitos desencarnados estão na coxia desse teatro, avaliando a sua atuação e aguardando sua nova entrada em cena e sendo amparado pelo amoroso diretor dessa peça, que é Deus. Pensemos nisso. Como podemos entender a morte na ótica espírita, Vânia? E aí eu abro até tanto para a Vânia como para o Edson. E o texto o tempo todo fala em morte. É morte ou é desencarnação? Para quem está chegando agora na Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, é morte ou é desencarnação? Vânia. É morte e é desencarnação. É morte do corpo físico e é desencarnação do espírito, porque o termo desencarnação é do espírito sair da carne, desatar esses laços que nos prendem à carne. Então nós falamos morte porque é o termo trivial, é o termo conhecido, é o que impacta nas almas humanas de forma negativa muitas vezes, porque falou em morte as pessoas tremem, né? Quando querem pensar, quando são obrigadas a pensar no assunto. Mas a desencarnação em si, ela é um ato que faz parte do cotidiano. Todos nós estaremos, entre aspas, mortos um dia, porque este personagem, Vânia, Damião, Cláudio, Edson, não existirá. Deixará de existir. Então, esta personalidade que temos morre, mas o espírito que somos permanece, desencarnamos, né? Certo, Edson? E aí, Edson? Então, é morte ou é desencarnação? É as duas coisas, como já falou a Vânia, mas eu prefiro que se a gente pudesse, a cada tempo, falar em desencarne ao invés de morte, você vai criar uma cultura. Perfeito. Né? Como a própria Vânia disse, a morte ela representa perda, né? Ela representa uma situação em que você se sente desalentado às vezes, sem respostas e coisa que o vale. E a doutrina veio justamente para mudar isso. Se tem uma coisa que o Kardec fez foi acabar com a morte. É assim? Se você ler no Livro dos Espíritos é fantástico, porque você tem uma outra compreensão da coisa. Então, se nós aqui insistirmos no termo desencarnação, o desencarne ao invés de morte, nós vamos criar essa cultura. Então as pessoas vão entender assim, o que é um desencarne? É deixar a carne para trás, né? É o espírito prosseguir.
Tá certo? Na sua continuidade de vida, no seu progresso, no seu desenvolvimento. Então, se a gente puder insistir nesse termo, seria interessante. Podemos chamar os finados de o dia dos desencarnados. Olha aí. Acho que futuramente deve mudar, né? De nome. Esperamos que sim. Esperamos que Dia sim. dos desencarnados. Vamos criar uma campanha aí. Mas agora, aí entra dentro, próprio desse texto do Emmanuel, né, e pergunta que não quer calar, né? Por que temos tanto medo da morte? Morrer dói? E o que é morrer com dignidade? Quando o Chico estava lá dentro do avião e o Emmanuel também para ele, morra com dignidade. Peraí, o pessoal já tem... Por que tem medo, então, da morte? E o que é morrer com dignidade? Falta essa cultura que eu estou falando. Quer dizer, o fato de você não ter uma cultura para a morte, né? Naturalmente a gente não vai ficar aqui cultuando a morte, não é isso, mas se a gente criasse esse conceito, né, de que o espírito prevalece, que ele já existiu antes e que ele vai permanecer após a morte, criando essa cultura, se vai se perder o medo. Exato. Não é assim? Sim. O problema é que as pessoas, por não conhecerem, por ignorarem, e a forma como inclusive nós vivemos, Damião, que é uma forma, na nossa cultura hoje, ela privilegia esse consumismo, esse materialismo exacerbado, as pessoas se aferram de tal forma à matéria, né, que elas não conseguem se enxergar como espíritos. Até nós espíritas, tem uns que têm dificuldade de se enxergar como espíritos, né? Então, o fato de você não conseguir se enxergar como espírito, o fato de você viver na matéria de uma forma tão intensa, faz com que o fato de acontecer a falência do corpo físico crie uma situação de estresse para as pessoas. As pessoas não estão habituadas. E aí vem esse sofrimento todo, né? Morrer com dignidade, no meu modo de ver, é você ter a consciência, essa consciência de que você é um espírito, tá certo? De que você está deixando um momento aqui na Terra, aquele momento que você vivenciou, e que você vai seguir para planos melhores, poxa. É isso que é morrer com dignidade, né? E quem está nesse estágio que você disse, apegar na matéria, aí morrer dói. Com certeza. Vai sofrer as consequências. É simples. Se você se apega demais às coisas, tudo aquilo que você se apega, Cláudio, né, você vai sentir falta. Tá certo? Então, se você tem esse apego excessivo à matéria, o fato de você desencarnar significa que você não está preparado para deixar a matéria. Aí você não vai morrer com dignidade, você vai ter dificuldades. Entendeu? Tanto quem está indo, quanto quem está ficando. Também. Né? Vai sentir as consequências. Tá certo? Esse é um X da questão. Posso contar um episódio rapidinho? Claro, eu tive não mais que 3 meses atrás, eu tive a oportunidade de acompanhar o meu irmão num processo de desencarne. Né? E é interessante porque ele teve a oportunidade de desencarnar passando por um processo de uma doença que foi aos poucos. Então ele foi tendo oportunidade de se conscientizando, tanto ele quanto a família, de que ele estaria desencarnando, tá certo? Isso aí ajuda um pouquinho, porque aí a pessoa vai, né? Ela vai repensando e tal. Então, o que aconteceu com ele? Teve momentos assim em que eu percebi que ele estava fazendo as suas rememorações aí, as suas reminiscências da vida, e ele estava se focando, olha como que é a cultura, ele estava se focando nas coisas negativas, que todos nós temos, tá certo? Sim, sem dúvida. Você consegue passar uma vida inteira sem ter coisas negativas, sem ter fatos que te marcam de uma forma negativa, e ele estava se fixando nisso. Eu falei para ele, para com isso. Começa a pensar em quanta coisa boa você fez. Sim. Quantas coisas maravilhosas, a família que você criou e tudo. Então, as pessoas, elas não... Eu até fruto dessa cultura mesmo, da forma como são apresentadas as coisas, né, pra gente. Da culpa, né? Da culpa e tudo. As pessoas não conseguem pensar o quão maravilhoso foi o fato de ter vivido, e quão maravilhoso é o fato de estar desencarnando. Né? É uma questão de cultura novamente. Eu acho que a gente precisaria ajudar a criar essa cultura. E aí, Vânia? Acho que o Edson foi bastante feliz nessa explicação. É todo um problema cultural. Eu tenho o hábito de falar bastante da morte.
porque eu trabalho bastante com palestras e sempre o tema morte, ele é revigorador. A desencarnação, ela é revigoradora. E as pessoas temem falar de morte. No meu cotidiano eu converso sobre isso de uma forma tranquila. Não é porque nós, espíritas, não temos o receio que não deveríamos ter, mas temos, porque também vivemos nesse mundo materialista, com um cotidiano que nos exigem posturas que são focadas para o aqui, agora e já. Mas porque nós, culturalmente, somos até coagidos, vamos dizer, a não falar. Eu escuto sempre com frequência, mas para que falar disso? Não, mas é um fato, vai acontecer, só não sabemos a data. E as pessoas têm muito medo como se fosse atrair. Então, essa questão cultural que o Edson falou, ela é de extrema importância. Nós não entendemos a morte, não queremos pensar nela como o único fato que efetivamente acontecerá na nossa vida e ainda somos coagidos a evitar comentários como se a gente não amasse o desencarnante. Imagine, se chega alguém perto do Edson falando com o irmão, diz o quê? Você está dizendo que ele vai morrer? Mas ele vai morrer no personagem do irmão e para renascer ou reviver ou continuar a viver na vida espiritual. E nós desconsideramos isso nesse momento. Tanto o Edson quanto a Vânia trouxeram um lado cultural. E aí eu vou provocar, então, até vocês dois. Aí que é bom. Para poder entender quem está em casa. E aí a gente vai ter até o apoio de um vídeo para poder alimentar nesse bate-papo agora. E o espírita? Pode chorar? Porque aí é uma outra situação, porque para alguns, como tudo isso que a gente comentou, para o espírita, que ele tem o conhecimento, já sabe de tudo, aí, como você comentou, o ente querido, teu irmão, retorna ao plano espiritual, e a pergunta para muitos que estão nos acompanhando é, mas então o espírita sempre, já que sabe tudo isso, não precisa chorar? Mas vamos primeiro então trazer um vídeo do Amigos da Luz, trazendo essa discussão, esse tema, porque a proposta, o tema até do vídeo é Espírita Chora, né? E para que a gente possa ouvir o Edson e a Vânia sobre esse tema. Vamos então a esse vídeo do Amigos da Luz. Fiz um cafezinho pra gente. Ai, eu adoro um cafezinho coado de tarde. É tão mais gostoso do que café de máquina. Café de máquina tem um gosto. Kelly, como é que você tá? Eu tô ótima, e você? Como é que você tá? Eu tô bem, mas eu tô preocupado um pouco com você. Você não precisa conversar um pouco, desabafar? Desabafar? Desabafar o quê, gente? Não, tô ótima. Tô bem. De verdade, não tem nada pra desabafar não. Tô bem feliz, assim. Tô ótima. Que bom, mas quando alguém próximo a gente fica um pouco abalado, né? Ainda mais sendo pai. Ah, é isso que você tá preocupado? Não, bobagem. A gente é espírita, a gente sabe que a vida continua. Eu vou ficar triste por causa disso? Eu, hein? Sim, Kelly, mas é normal ficar abalado, ainda mais quando tá muito recente. Tá? Claro, faz 15 minutos. Aceita um café? Não, Kelly, a gente precisa conversar sobre o seu pai. Otávio, é só um corpo. O papai nem tá mais ali. A essa altura ele já tá num outro plano. Eu não quero ficar triste. Porque se eu ficar triste, o papai vai ficar triste. Aceita um café? Como é que tá sua esposa, seus filhos, seu emprego? Tô assistindo uma série maravilhosa chamada La Casa de Papel. Amigo, é muito boa. Tô na 2ª temporada já. Você precisa assistir. Esqueci seu café. Kelly, a gente precisa conversar. Mas a gente tá conversando, Otávio. Como é que tá seu emprego, sua esposa, seus filhos? Tô assistindo La Casa de Papel. Tô na 2ª temporada. Seu café. Kelly. Tô assistindo La Esposa de Papel. Tô no 2º emprego. Aceita um filho. Kelly. Oi. Vem cá. Chora, vai, desabafa. Mas eu não posso chorar. Claro que pode, chora. Vai fazer mal pra ele, tadinho. Vai fazer mal pra ele não te ver bem. E pra gente ficar bem, às vezes é preciso chorar. Ai, mas eu sou espírita. Eu também sou. E você não acha que eu chorei muito quando meu irmão desencarnou? Chorou. Chorei, claro. Mas a gente não pode ficar chorando pra sempre. A doutrina espírita, ela é muito consoladora. Ela nos faz perceber que essa separação é momentânea. E logo, logo a gente se reencontra do outro lado. Mas o luto é normal, né? O que não pode é o excesso. Aliás, como nada na vida. Já passou. Nada de excesso, né? E aí, então? Tá melhor? Tô ótima! Tá. Que coisa, acho que eu só precisava dar essa chorada. É? Tô, cara, tô assim,
Então, a gente pode conversar agora o que a gente vai fazer com seu pai? Claro! Você já assistiu La Casa de Café? Aceita um papel? Sei como vai ser agora aqui. Minha companhia é meu pai. Mas é só um corpo, eu tenho que pensar que é só um... Pai! Cadê o corpo? Você não... Oh, pai! Tá com essa palhaçada agora de se fingir de morto? Pegadinha do malandro. Ô, pai, saca... Será que agora é sério? Eu acho que foi. Pai! Pai! Não, agora foi. Legal, ainda bem. E esse vídeo traz essa reflexão para que a gente possa conversar sobre isso. E aí, vou começar com o Edson, com a Vânia ali agora. Vocês vão ter que fazer isso depois do intervalo. E aí a pergunta para você depois, e você que está aí nos acompanhando vai poder também participar, né, Cláudio? Os telefones aí, Isso aí. Dizendo, espírita chora? Fica aí a pergunta. Vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente vai comentar sobre essa questão. Até já. Também pelo WhatsApp, bom dia, amigos. Damião, estava com saudade. Espírita chora sim, mas ao contrário das outras religiões, a doutrina nos ensina muito e consola. Agora sinto saudade e choro às vezes. Beijão para todos. É a Vera de AE Carvalho. Bom dia a todos. Existe o contrário também. Na pátria espiritual, um espírito pode relutar em reencarnar, assim como um encarnado reluta e teme a morte. É o Honório de Sorocaba. E aí, Edson, espírita chora? Chora, e eu chorei de rir com o vídeo. O vídeo é fantástico, né? Sim. Assim, eu acho que exigem demais do espírita, sabe? Né? As pessoas acham que o espírita é espírita desde sempre. Elas esquecem que nós estamos aprendendo a ser espíritas agora. A doutrina espírita é nova. É uma doutrina, né, que foi organizada, da forma como é organizada, ela é nova. Sim. Alguns conceitos dela são antigos, tá certo? Mas a estrutura dela, para o livro dos espíritos, é uma coisa totalmente nova. Então nós, considerando as nossas encarnações anteriores, né, nós estamos num processo de aprendizado. Então, achar que o espírito é super, né, protegido contra emoções e tal, é querer demais a gente, né? O espírita chora sim. É como a ouvinte falou aí, a diferença é que você tem o consolo. Então, já não é aquele choro de desespero, né? Não é aquele choro de descrença. Não é um choro em que, inclusive, tem algumas pessoas que se revoltam contra Deus, que não aceitam, né? É um choro mais contido, é um choro da certeza, né? É um choro da... Eu diria que é um choro da consciência de que está acontecendo, tá certo? E que é a saudade que vai ficar. E eu costumo dizer que a saudade é o amor que fica. Então a gente tem que pensar de uma forma diferente sobre a questão da saudade também, né? Não pode se deixar que seja aquela saudade sofrida. Aí eu tive a oportunidade, inclusive no velório lá do meu irmão, de falar sobre isso. Falar, olha, toda vez que a gente for sentir saudade, vamos lembrar que é o amor que está ficando. Então vamos lembrar dele de uma forma positiva, e não da forma negativa, tá certo? Ele vai se sentir bem com isso, nós vamos nos sentir bem com isso. Agora, o choro faz parte do nosso processo de aprendizado e de aceitação, inclusive do processo de separação. Sim. E aí, Vânia? Eu dou um exemplo prático que não tem a ver com a morte. Se o nosso filho, o nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, alguém que nós temos grande apreço, vai viajar para o exterior, vai ficar 1 ano morando fora. Ou então, eu tenho vários amigos no Japão e sei de pessoas que saíram daqui há 20 anos e nunca voltaram. Ninguém chora de saudade. Ninguém chora, mas eles estão vivos, eles estão bem, né? Só que essa saudade é uma emoção que nós temos todo o direito de sentir e que a questão não é a lágrima. A lágrima, ela desafoga, tira aquele peso que fica dentro da alma, né? Mas ela é o pano de fundo do choro, o pano de fundo da lágrima que faz a diferença. Então, se existe inconformação, desespero, dúvida sobre a vida, dúvida sobre os desígnios de Deus, ou até mesmo se Deus existe, porque tem gente que acredita em Deus até o momento em que, abre aspas, a desgraça chega, né? Considera como desgraça.
e esquece de avaliar a saudade, a lágrima, como um desafogar de emoções que poderia ser prejudicial, inclusive, para a saúde posteriormente. Então, não há nenhum problema no choro. O que há de problema é por que você chora. Agora, existe um lado cultural, Vânia, dentro da doutrina espírita, que é o que você estava até comentando, e o vídeo retrata bem. Mas eu vou atrapalhar a passagem dele lá no plano espiritual. Então, e que é uma coisa até cultural dentro dos espíritas, né, Vânia? É verdade, mas também nisso a questão ela é absolutamente do que motiva esse desespero, esse choro. Porque chorar porque está dando um até breve, de chorar porque sente um amor que não poderá ser abraçado por um tempo, que o reencontro não se sabe quando será, é uma coisa. Agora, chorar pelo pânico, pelo medo, pela inconformação, por essas revoltas, né, que muitas pessoas têm, isso é que prejudica o espírito. Eu acho que seria até indelicado a gente não sentir nada, né? Eu imagino que se eu partisse e ninguém fosse dar tchauzinho pra mim, ninguém dissesse, puxa vida, eu vou ficar tanto tempo sem ver, eu acho que eu ficaria um pouco chateada, eu acho que seria pior.